Hoje nós vamos fazer um pão de fermentação natural com farinha do mercado. Fui até o mercado, escolhi uma farinha lá que eu nunca usei para ser uma novidade para todos nós aqui, e a escolhida foi essa orquídea especial para pães. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente vai usar uma farinha nova é entender o rótulo do produto. Por isso, a gente vai ter que olhar aqui nas informações nutricionais dela para descobrir principalmente qual a porcentagem de proteína da nossa farinha. E daí, aqui nós temos 11%, né, 11 gramas, ou seja, 11% de proteína na nossa farinha, e também precisamos descobrir a força W da nossa farinha. Para descobrir a força W, aqui no Brasil não tem essa informação normalmente no rótulo. Então eu fui lá no Google, você também pode ir no site do fornecedor, leva um pouquinho mais de tempo. Aí você vai lá no site, digita a ficha técnica da farinha e você vai encontrar essa informação. Se tiver com pouco tempo, que nem eu, também dá para ir lá no Google e digitar o nome da farinha, a especificação da farinha bem certinho, qual força W. E aí vai aparecer para vocês também. Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer, que a força W da nossa farinha é entre 220 e 260. Ou seja, ela é uma farinha boa para pães convencionais. Para fermentação natural, ela é um pouquinho fraca já, mas nada que não dê para fazer. E é isso que eu quero ensinar vocês aqui. Mostrar que dá para usar toda a farinha ajustando a nossa receita. Então, essa força de W, né, entre 220 e 260, que é uma força média, ela não vai aguentar uma hidratação tão alta. Então, nós não vamos poder fazer um pão com 70%, 80% de hidratação. Mas, com certeza, um pão entre 60% e 65% de hidratação, ela vai aguentar. Normalmente, com essa força, é usada para pães que vão fermentar por menos tempo, ou seja, que vai fermentar ali 8, 12 horas no máximo. Mas aqui a gente vai fazer com 24 horas de fermentação e vamos testar, ver se vai dar certo. Então, primeira coisa que vamos fazer é pesar a nossa farinha. Deixa eu pegar aqui o nosso bowl e nós vamos pesar a farinha e a água. Quando nós falamos em receita de fermentação natural, é importante a gente entender que a gente tem que calcular por porcentagem. Nossa farinha vai ser sempre o nosso 100%, ou seja, eu vou usar meio quilo de farinha, 500 gramas vai ser o nosso 100% da receita e tudo vai ser calculado em porcentagem em cima da farinha. Ou seja, nós vamos usar meio quilo de farinha, a gente vai usar 60% de hidratação para fazer a autólise. Eu fiz uma cola, gente, que eu não sou boa em matemática não, 60% de 500 vai dar 300 gramas de água. E é isso que a gente vai fazer agora, só misturar esses dois ingredientes. Então, vou ligar a nossa balancinha aqui e adicionar nossa farinha. 500 gramas de farinha, meio pacotinho. E vamos adicionar aqui a nossa água que já estava pesada. E agora a gente só vai misturar isso. E essa primeira parte, a gente não precisa desenvolver glúten. Nós só vamos misturar a farinha e a água e nós vamos levar para a geladeira. Essa etapa chamada de autólise, ela é muito importante. Lá na geladeira, a nossa farinha vai começar a absorver essa água, ela vai se hidratar, ficar mais estável. Esse processo ele vai fazer com que a gente precise sovar menos tempo a nossa massa. Então, tanto se você vai fazer essa sova na mão, manual, vai te dar menos dor no braço, né? Vai precisar sovar menos tempo, quanto na masseira a gente vai ter menos atrito, né? Porque ela vai ficar menos tempo lá sovando, então vai aquecer menos a nossa massa. Lembrando que, se for fazer a sova manual, água em temperatura ambiente e pode deixar a autólise em temperatura ambiente também. Caso for fazer de forma mecânica, ou seja, ou numa masseira ou em casa numa batedeira planetária, água gelada e autólise na geladeira, porque a gente não quer que essa massa fique quente. Então, é importante nós deixarmos ela o mais gelada possível para que depois ali na sova a massa não passe de 26 graus. Vou dar mais uma misturadinha aqui e como eu estava falando para vocês, a autólise, além de fazer essa parte de hidratar o glúten e facilitar, ela também tem a reação de algumas enzimas na massa e essa enzima ela vai fazer com que a nossa massa fique mais docinha, digamos assim, porque ela vai transformar o amido presente na farinha em alguns tipos de açúcares e aí fica mais fácil para o nosso fermento também se alimentar. Então, gente, é isso, ó.
Misturou, tá pronta. Não é para sovar nesse momento. Agora você vai pegar um potinho, um plástico filme, um saquinho, qualquer coisa que a gente coloque nossa massa, só para não deixá-la em contato com o frio da geladeira. Colocamos em autólise, vai gelar e daqui 30 minutinhos eu volto. Nossa massa já descansou e olha como ela já começa a ganhar elasticidade só de ficar lá parada. Também aproveitei esse intervalo para já separar os nossos ingredientes. E aqui nós temos o sal, nós vamos usar 2% de sal, ou seja, 10 gramas para essa receita. O nosso levain, aqui eu estou usando 38% de levain. Se for um dia muito quente, pode usar um pouquinho menos, até 30%, 35%. Se for um dia muito frio, pode usar até 40% de levain. A gente vai sempre adequando a nossa receita para as temperaturas, para como está o dia, a umidade, tudo, né? Por isso é importante a gente entender a receita, porque aí não tem mais como errar. E a nossa água, como eu falei para vocês, a nossa receita dizia ali, né, o nosso fator W dizia que a gente podia usar até uns 65%, mas eu quis manter numa média segura. Então a gente adicionou 60% de água aqui na hidratação e eu deixei aqui reservadinho mais 2% de água para colocar na maceira no mesmo momento que formos colocar o sal. Então agora vocês vêm comigo até lá na maceira. É óbvio que aqui eu vou ter que bater numa maceira gigantesca, porque eu não tenho nada pequenininho. Vai parecer extremamente desproporcional, mas na sua casa dá para bater na mão, dá para bater numa batedeira planetária, que vai ser a melhor das hipóteses para uma quantidade pequena dessas de massa. Eu vou tentar bater na nossa maceira, que é para 25 quilos, 500 gramas de massa. Mas vamos lá, né? Vem comigo. Fazer é bater a nossa massa que estava em autólise com o nosso levain. Então, a gente vai misturar esses dois. Aqui na maceira, ela só tem 2 velocidades. Então, eu vou colocar na velocidade 1. Mas na sua casa, se tiver na planetária, velocidade mais baixinha que der, bem devagarinho, só para os nossos ingredientes se misturarem. Eu gosto sempre de fazer com acompanhamento de um timer. É opcional, mas eu já entendo mais ou menos os tempos da minha massa. Eu prefiro fazer assim para não esquecer. Então, vou ligar aqui na velocidade 1, vou ligar o timer, a gente vai deixar 1 minutinho batendo nessa velocidade bem baixinha até misturar tudo. Passado 1 minutinho, nós vamos aumentar para a velocidade 2. Se for na planetária, velocidade média. Bate em torno de 5 minutinhos, agora a gente vai adicionar o sal e metade da nossa água. Quando tiver absorvido toda a água, a gente coloca o restante e deixa bater. Nossa massinha ficou pronta. Ao todo, deu uns 10 minutinhos de sova na maceira. Se for numa batedeira planetária, vai dar mais ou menos o mesmo tempo. Se for sova manual, prepara o braço, porque na sova manual vai levar aí uns 20, 25 minutos batendo. Isso é normal, tá? O que precisa acontecer com a nossa massa? Ela precisa estar assim, ó, elástica, ela não rasga, dá pra puxar, ó, ela começa a ficar transparente e ela não rasga. Isso significa que ela tá bem forte, estruturou bem o glúten, alinhou as nossas cadeias de glúten aqui, ela tá estabilizada para poder fermentar. Ela não é uma massa tão hidratada, que eu fui aqui no seguro, não hidratei tanto ela. E se você for fazer a sova manual, você vai fazer dessa forma, ó. Você vai pegar aqui com os dedos um cantinho, vai jogar a massa no meio e vai jogar a ponta por cima. Assim, ó, jogou, joga a ponta por cima. Jogou, joga a ponta por cima. Claro que vai fazer isso bem mais rápido. Eu não consigo, senão a câmera balança. Mas é isso, gente. Essa é a forma mais fácil de fazer a sova manual de um pão de alta hidratação, né? Um pão mais hidratadinho. Agora, com essa massa aqui, a gente tem... Deixa eu pesar aqui para mostrar para vocês, ó. 1,15 kg de massa, com 500 gramas de farinha, né? Ela dobra o peso. Aí nós vamos dividir ao meio para fazermos 2 pãezinhos de meio quilo. 509. Pronto, os 2 iguais. E nós vamos usar agora um potinho, eu untei aqui com azeite de oliva. Nós vamos só bolear os nossos pães
de forma bem delicada, não precisa fazer nenhum movimento absurdo, nem nada disso, a gente só precisa bolear, deixar ele redondinho aqui do jeito que você conseguir e a gente vai levar para o nosso potinho, porque agora o nosso pão ele vai precisar descansar. É um pãozinho que descansa muito, quem dera se a gente pudesse descansar tanto quanto um pão de fermentação natural, né? A gente vai levar aqui os nossos 2 pãezinhos e eles vão descansar por uns 30 minutos, se for um dia mais fresco, 15 minutinhos se for muito quente e se estiver muito frio, pode levar até 1 hora. Como eu disse para vocês, é importante entender a massa. A gente precisa entender sobre o pão para poder fazer. Por isso que às vezes você copia uma receita da internet e não dá certo, porque daí você está numa temperatura diferente, a umidade do dia está diferente, a farinha que você está usando está diferente, por isso a gente precisa entender os fatores para poder fazer o pão. Aqui, como está uns 23 graus hoje, mas eu vou colocar na nossa fermentadora 26, eu vou deixar 30 minutinhos, tá? Nessa temperatura de 26 graus, 30 minutos está perfeito, e aí eu volto para mostrar para vocês as nossas dobras. Hora de fazer a nossa primeira dobra no pão. Vou aproximar vocês aqui para mostrar. Para fazer as dobras, vamos imaginar que temos 4 pontinhas aqui, ó, e a gente precisa levar cada uma dessas pontas para o centro da massa. Então, eu vou levantar a nossa massa, ó, e colocar a pontinha lá no centro. Agora a inversa aqui também. Levanta a massa, coloca a pontinha lá no centro. Virou aqui um retângulo e agora a gente vai novamente colocar essas 2 pontas para o centro. Então, levanta a pontinha, coloca aqui, levanta a pontinha, coloca no centro. E tá feita a nossa bolinha já tensionada, o nosso glúten. Agora eu vou mostrar de uma outra forma essa. Vou mostrar levantando aqui a massa para vocês, que acho que fica mais fácil de entender, ó. Vou deixar a massinha cair e essa ponta aqui a gente vai dobrar aqui no meio. Essa outra a gente dobra por cima da outra ponta. Vamos inverter aqui a massinha assim e fazer o mesmo processo, ó. Deixa dar uma caidinha, dobra até o centro, dobra a outra ponta por cima. E tá feita as nossas dobras. E nós vamos repetir esse processo por 3 vezes. Cada 30 minutinhos você faz uma dobra 3 vezes e deixa lá descansando. Depois a gente volta aqui para fazer o pré-shape. Chegou a hora de fazer o pré-shape no nosso pãozinho. Já dá para notar que ele ganhou volume, ó, já deu uma fermentadinha. E agora o pré-shape ele serve para a gente tensionar ainda mais e fortalecer a nossa rede de glúten. Então vou mostrar um mais de longe e mostrar um bem de pertinho aqui para vocês. Nós vamos colocar um pouquinho de farinha na nossa bancada. Nós vamos vir com o nosso pãozinho com as emendas que nós estávamos fazendo para cima. Então a parte lisa vai estar em contato com a bancada. E a mesma coisa de antes. Imaginamos aqui 4 pontinhas e cada pontinha dessas vai para o centro da nossa massa. Então a gente tensiona bem, que eu vou até fazer uma dobrinha a mais, aqui juntei 5 vezes para o centro, vira e com a mão você boleia para dar uma tensionada a mais. Entenderam? Agora eu vou mostrar bem de pertinho para visualizar melhor. Vira a nossa massinha. Pontinha para o centro, pontinha para o centro. Ó, pode fazer até mais dobras do que só 4 nessa parte, não tem problema. Só vai juntando todas as pontas, vira e aí só dá uma tensionadinha aqui e a gente vai deixar descansar por mais uns 30 minutinhos. Hora de fazer o nosso shape final para finalmente colocar ele no descanso mais longo. Eu falei que esse pão descansa. E aí o que nós vamos precisar? Nosso pãozinho, um pouquinho de farinha e alguma coisa para botar o nosso pão descansar. Aqui eu estou usando o baneton de Vimy e um paninho de algodão, mas pode ser forminha convencional de pão, pode ser potinho de plástico, o que tu tiveres ali para poder colocar o nosso pão descansar. E a gente vai fazer agora a modelagem final dele. Vou mostrar como antes, um mais longe, depois mostro um de pertinho para vocês. Um pouquinho de farinha por cima, bem pouquinho, e nós vamos novamente virar ele. Aqui eu quero fazer um pão ovalado. Então o que nós vamos fazer? A gente vai escolher uma das pontinhas do nosso pão e jogar aqui no centro. Depois a gente vai pegar aqui a outra ponta e nós vamos jogar por cima. Como a gente estava fazendo antes, só que a gente vai fazer isso só de 3 lados. Fizemos tipo um envelope. Agora eu vou virar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pode dar uma amarradinha aqui. Agora a gente vai começar a rodar. A gente vai fazer um rocambole, né? Com o nosso pãozinho.
dá uma tensionada e tá pronta a nossa modelagem. É só isso, não precisa nada muitas voltas, porque não é um pão muito hidratado, então ele não vai espalhar tanto assim. Viramos nosso pãozinho, vamos escolher uma das pontinhas para jogar para o centro e depois fecha aqui como um envelope, né, gente? Virou nosso pãozinho e vamos lá enrolar que nem se fosse um rocambole. Puxou e tá pronta a modelagem do nosso pãozinho. O que nós vamos fazer agora? Colocar ele aqui no baneton. Eu gosto de cobrir ele assim, porque daí não fica úmida a nossa massa, e levar para a fermentadora. Se você vai deixar em temperatura ambiente, pode colocar uma sacolinha plástica. Depois, de qualquer forma, eu sempre coloco na hora de ir para a geladeira, já pode colocar agora também, não tem problema. Nossos pãezinhos já descansaram em temperatura ambiente. Nós começamos a fazer eles, eram 8 horas da manhã, agora é 2 horas da tarde. Olha como eles já estão bem volumosos. Eles deram uma leve rasgadinha, mas não tem problema, isso não vai influenciar no resultado final, eu acredito. Então agora eu vou colocar ali numa sacolinha plástica, pode ser um plástico filme, enfim, qualquer coisa que não deixe ele ressecar. E nós vamos levar para a geladeira até amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, para finalmente a gente assar. Então agora corta para amanhã de manhã. Manhã seguinte, chegou a hora de assar os nossos pãezinhos e olha como eles cresceram ainda mais no forno, estão bem volumosos. Agora a gente vai colocar aqui na nossa espátula para passar para o forno. Aqui a gente vai assar no forno lastro, mas na sua casa dá para assar no forno convencional com um potinho, né, uma forma com água embaixo dos pães, dá para assar na panela de ferro, então da forma que você assa na sua casa, bem tranquilo. Aqui a gente vai colocar na espátula, passar para o forno, e para que eles não grudem na espátula, nós usamos sêmola de trigo. Então a sêmola ela é uma farinha um pouco mais dura, ela não absorve água com tanta facilidade, então facilita para que o pão não grude. Então vou mostrar aqui para vocês como a gente faz o corte desse pãozinho. A gente vai virar o nosso pão aqui. Eu gosto do pão tradicional, botar um pouco de farinha em cima, dá um charme, né? E nós vamos fazer o corte. Você pode só fazer um corte centralizado, se quiser fazer uma gracinha, aqui eu vou desenhar como se fosse um triguinho aqui do lado para ficar decorado. Mas isso é só charme mesmo. O importante é ter o corte aqui para que o ar consiga sair, vai abrir a nossa pestana e deixar o pão mais uniforme. Então, agora a gente vai levar ele lá pro forno. Chegou a hora da verdade, de ver como o nosso pãozinho ficou. Mas antes disso, já deixa aqui nos comentários pra mim quais outras marcas de farinha você gostaria que eu testasse fazendo pão de fermentação natural. E já deixa também o seu like aqui que a gente vai gostar muito. Antes disso, preciso dizer que tínhamos aqui 2 pães, nós tínhamos. Acontece que eu gravei todo o vídeo antes sem áudio, mas para provar que tinha 2, tá aqui o que sobrou, para ver como é que ficou bom mesmo, que só sobrou esse pedacinho. Mas agora vamos ver o nosso pãozinho de pertinho. Olha, gente, ele ficou super douradinho, bem bonitinho, até ameaçou abrir uma pestaninha aqui, ó. Som de oco, quer dizer que tá bem assadinho. E dá pra ouvir, ó, deixei bem pertinho aqui do microfone pra ouvir que ele tá bem crocante. Agora vamos de pertinho cortar ele aqui pra vocês. Pode aproximar, amor? Vamos lá. Ele ficou bem macio. A casquinha tá crocante. E olha que lindo que ficou o nosso miolo. Dá pra ver que o pão tá bem maciozinho. Claro que ele é um pão que não vai ter alvéolos tão grandes, porque ele é um pão com menos hidratação, mas ficou muito gostoso. Uma preocupação que eu tinha com esse pão é que depois, quando eu fui olhar o rótulo da nossa farinha, eu vi lá que tinha melhorador de pão. Eu nunca tinha feito nenhum pão com esse tipo de produto, então eu não sabia se ia ficar algum sabor residual no pãozinho, mas como vocês podem ver que a gente comeu bastante, não ficou sabor nenhum, ficou gostinho da fermentação natural, bem suave, macio, ficou uma delícia. Então, aprovada essa farinha. Espero que tenham gostado de acompanhar o vídeo até aqui. Tchau!